hoje sobre PIS e COFINS, sobre receita financeira. Eu não vou, isso é algo pensado, eu não vou fazer nenhuma alusão à jurisprudência, entendimento jurisprudencial, nada. Eu vou falar sobre PIS e COFINS, sobre receita financeira, única e exclusivamente sobre o aspecto doutrinário. E, na verdade, o que nós vamos fazer hoje aqui juntos é revisitar alguns amigos que nós já conhecemos desde a época da faculdade, e esses amigos que nos acompanham todos os dias, nos trabalhos, nas petições, nas fundamentações dos votos. E, sem mais delongas, eu vou começar então pela teoria da norma fundamental de Kelsen. Vocês vão falar assim, nossa, 5 horas da tarde, a gente vai começar justamente falando sobre teoria da norma fundamental de Kelsen. E eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente vai revisitar vários amigos para tentar fazer uma construção doutrinária e ter como conclusão se os decretos que aumentaram as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receita financeira, eles estão ou não estão de acordo com a Constituição Federal. Então vamos lá. Segundo a teoria da norma fundamental de Kelsen, que eu, mais do que muitos de vocês aqui, estou careca de saber, e ficando careca cada vez mais, ela se fundamenta na seguinte expressão: o sistema normativo, óbvio, ele é feito por normas, e essas normas, elas vão buscar o seu fundamento de validade sempre na norma hierarquicamente superior, até chegar à Constituição Federal. Esta, então, ela daria, como de fato dá, toda a fundamentação de validade ao sistema normativo positivo. E uma coisa que a gente esquece é quem dá, qual é a norma que vai dar o fundamento de validade à própria Constituição. E para resolver esse problema, Kelsen é muito feliz, porque ele divide o direito em 2 planos de existência. O primeiro plano de existência, ele chama de lógico-jurídico. E por que lógico-jurídico? Jurídico positivo, desculpe. Por que jurídico positivo? Porque ele são todas as normas postas dentro de todo e qualquer sistema que tem o fundamento de validade a Constituição. E ele divide um segundo plano de existência, que ele chama de lógico-jurídico, que seria a norma suposta que dá o fundamento de validade à própria Constituição. E aí eu quero que vocês façam a seguinte imagem. Imagine vocês aquela nuvem, uma luz muito brilhante, se abre uma nuvem, e aí vem aquela voz: observe o que está na Constituição. É meio divino mesmo o negócio. E assim tem que ser. Porque essa norma, que é suposta, ela alça a Constituição Federal a um nível de norma plena. E qual é o resultado prático dessa norma hipotética fundamental de Kelsen? É o seguinte: dentro da Constituição, quando essa norma hipotética nos diz que somos obrigados a observar todas, e eu digo todas, as normas que compõem a Constituição, eu estou a dizer que não poderá haver, sob hipótese alguma, isso é importante, sob hipótese alguma, qualquer antinomia dentro da Constituição. Ou seja, não existe norma supérflua na Constituição, não existe nada mais, nada menos. O que existe é a Constituição e ela há de ser observada, porque senão
não temos a segurança jurídica necessária para montar o que hoje nos é muito caro, que é o Estado Democrático de Direito. Eu falei que nós íamos revisitar grandes amigos. Então, qual seria o conceito de Constituição, um conceito mais aplicável? Se nós já sabemos que a Constituição Federal, nós já estamos cansados de saber que é a norma que dá fundamento de validade a todo o sistema normativo, ou seja, todo o ordenamento jurídico, é a Constituição. Qual seria o conceito de Constituição? O conceito mais prático que eu consigo perceber é que a Constituição é um conjunto de normas que formam e informam todo o sistema normativo positivado. E por que isso é importante para nós? Porque a Constituição Federal, ela vai informar como nós devemos proceder em todas as situações. E não é diferente na nossa Constituição. A nossa Constituição Federal, de 88, ela traz nos seus artigos 145 seguintes o sistema tributário nacional. E a primeira coisa que a Constituição faz no sistema tributário nacional é justamente nos informar quais são as espécies de tributos. Nós temos na Constituição os impostos, as contribuições de melhoria, as taxas, os empréstimos compulsórios e o que nos interessa para a tarde de hoje, as contribuições sociais, entre elas o PIS e a COFINS. E aí eu peço licença para abrir aqui meu... Tem coisas que não mudam, né? Do ano passado para esse continua com os mesmos problemas com o tablet. Então eu peço até um pouco de paciência com relação à minha falta de técnica em mexer com isso aqui. O artigo 149, eu não achei ainda, uma minutinho só. Eu vou falar assim, você não sabe que pode? Não sei se pode. O artigo 149, ele prescreve o seguinte, consegui achar. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de interesse das categorias profissionais ou econômicos como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3, 150, inciso 1, esse é muito importante, e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6, relativamente às contribuições daqui à luz do dispositivo. Para o primeiro e depois 149 lá, ele traz algumas normas de competência. O que interessa saber aqui? Se nós analisarmos a norma somente pelo texto, não chegamos a conclusão nenhuma. E aí, eu convido a revisitação geral da tarifa, que nos traz uma classificação de tributo quanto à sua vinculação, que para nós é muito importante para o desenvolvimento da lógica que quero chegar no final dessa fala. Geral da tarifa diz o seguinte, que o que distingue um tributo de outro é justamente a relação entre o critério material da norma e a atuação estatal. Essa, por sua vez, ela pode ser direta ou indireta. Direta, quando há uma contraprestação estatal, indireta, quando não há uma contribuição estatal indireta. Se não vejamos, as contribuições sociais, até aí a gente não consegue ainda vislumbrar se há uma possibilidade de aumento de alíquota ou não, e eu esqueci e vou agora falar, o que nos interessa aqui hoje é analisar o aumento, o acréscimo das alíquotas do PIS e da COFINS à luz do artigo, da parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865 e os seus decretos posteriores de 2015. Então, até aqui, nós não conseguimos ainda vislumbrar se esses decretos que aumentaram via normativa criada pelo Poder Executivo, eu vou chegar lá,
se ela está ou não de acordo. Nós não temos elementos ainda. Mas por que é importante definir se eles são vinculados ou não? E eu digo, é importante saber se eles são vinculados ou não, porque é a partir desta vinculação que nós vamos entender se há a possibilidade de aumento das contribuições sociais por via de decreto. E eu não vou falar aqui se se trata de decreto legislativo, se são decretos autônomos, se são os decretos regulamentares. Eu não vou entrar nessa discussão. O que nos interessa saber é se as contribuições sociais elas podem ter suas alíquotas aumentadas ou não por meio de decreto. E mais uma vez eu me socorro de Geraldo Carilho. Quando ele fala sobre tributo vinculado, ele diz que é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal indireta, imediatamente referida ao obrigado. E quando ele trata do PIS e da COFINS, ele fala que o PIS e a COFINS são tributos vinculados cuja destinação de recursos arrecadados possui regime constitucional expresso previsto nos artigos 149, 165, parágrafo 5º, inciso 3, 167, inciso 8, 194 e 195 da Constituição Federal. Esse é um dado importantíssimo. Por quê? Porque é a partir daí que nós vamos entender por que as contribuições para o PIS e para o COFINS não podem, e eu já vou adiantando, ter suas alíquotas modificadas por decreto. Eu falei no início que a Constituição Federal forma e informa as demais normas. Falei que existem as espécies tributárias, segundo Geraldo Carilho, de tributos vinculados e não vinculados. Vinculados direto ou indiretamente. Pois bem, o artigo 150, inciso 1º, inciso 1 da Constituição Federal, ele nos informa o princípio da estrita legalidade em matéria tributária, diz o artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ponto, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, nós temos aqui, não só informando, como também formando o princípio da estrita legalidade em matéria tributária. Como fica a situação das contribuições sociais? Antes de entrar, eu vou ler para vocês a norma constitucional que mitiga esse princípio da estrita legalidade em matéria tributária no que tange ao inciso 1, que é o artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre 1. Importação de produtos estrangeiros. Inciso 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. 3. Renda e proventos de qualquer natureza. 4. Produtos industrializados. 5. Operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários. 6. Propriedade territorial rural. 7. Grandes fortunas nos termos da lei complementar. E aí vem o parágrafo 1º, e aqui está a norma que mitiga
o princípio da estrita legalidade em matéria tributária, que assim prescreve: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições dos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. E os incisos 1, 2, 4 e 5, todos, sem exceção, tratam de impostos. E impostos são tributos não vinculados. Essa exceção do parágrafo 1º, ela tem que ser analisada numerus clausus. Mas até aí, nós não conseguimos concluir que as contribuições sociais, e em especial as contribuições do PIS e da COFINS, podem ou não ter suas alíquotas aumentadas por meio de decreto. Nós precisamos nos utilizar de mais doutrina para chegar a essa conclusão. E todos nós sabemos que a finalidade principal de qualquer tributo é levar dinheiro aos cofres públicos. Todo tributo tem essa finalidade primeira, que é a arrecadação. No entanto, nem sempre essa finalidade, ela se apresenta, ela se mostra de maneira completa, pois os tributos, eles podem ser utilizados com uma finalidade diversa de apenas a arrecadação. E daí nos apresentam duas figuras que chamamos de extrafiscalidade e parafiscalidade. Quer dizer que, para levar em consideração, porque até então nós não temos nenhum critério objetivo na Constituição que nos informe a possibilidade legal e constitucional de aumento das alíquotas de PIS e COFINS por meio da via normativa do decreto, o que estaria, a princípio, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 153. Mas quando analisamos os tributos sob o prisma da sua natureza parafiscal e extrafiscal, a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Eu começo com os tributos de natureza extrafiscal. A extrafiscalidade, eu passo um parênteses aqui, que eu não vou ficar falando sobre extrafiscalidade, tem um livro excelente do professor Walter Lobato sobre extrafiscalidade, está aqui a 70 metros, vale a pena. Mas o que nos interessa para a tarde de hoje é que a extrafiscalidade é um instrumento de política econômica, geralmente para fins de regulação de mercado. Ou seja, o tributo, ele tem a sua faceta de arrecadação mitigado e ele começa a ser utilizado como instrumento de política econômica. Algum tipo de mercado, reduz-se a alíquota, sobe-se a alíquota, modifica-se o sujeito passivo da obrigação tributária. E a outra possibilidade, essa um pouco mais complexa, é a parafiscalidade. E aí, vamos revisitar mais um amigo que nos acompanha desde a faculdade, que é o professor Cláudio Pacheco, que nos traz a definição do que são tributos de natureza parafiscal. Para o professor Cláudio Pacheco, no Tratado de Constituições Brasileiras, a parafiscalidade consiste na atribuição do poder fiscal pelo Estado à entidade de caráter autônomo, investida de competência para desempenho de alguns fins públicos, geralmente de previdência social,
e organização de interesse profissional, veja que ele é claro ao falar em parafiscalidade nos tributos, nas contribuições sociais, em harmonia com o interesse público. Da simples análise dessa questão, se vê que a diferença entre um instrumento utilizado para política econômica, né, que tem natureza extrafiscal, que é uma extrafiscalidade, para um instrumento utilizado pela parafiscalidade é o seguinte: na parafiscalidade nós não temos um instrumento de política econômica, nós temos um instrumento de política orçamentária. O que se busca com as contribuições sociais, e dentre elas o PIS e a COFINS, é justamente um desmembramento, uma descentralização da política orçamentária. E por que eu não posso utilizar o PIS, o COFINS, como instrumento de natureza política? Porque o orçamento, ele é vinculado. O tributo, por si só, ele é vinculado. E olha que curioso. Quando nós falamos do artigo 153 e o seu parágrafo 1º, a Constituição Federal nos traz 4 exceções e todas as 4 tratam de tributos não vinculados, impostos. De onde se conclui que, para fins de efetividade de política econômica, ou seja, extrafiscalidade, nós só podemos lançar mão de tributos não vinculados, impostos. A Constituição não abre a possibilidade de termos a utilização. Toca aí 5 minutos. Eu fiz uma 4 nota, olha, ficou maior no passado para cá. Ainda tem uma cineta aí. Eu vou correr um pouco. Então, voltando aqui, nós não podemos, porque a Constituição não nos permite. Simples assim. Quando eu quero trabalhar com extrafiscalidade, e o parágrafo 1º, ele faculta ao Poder Executivo a possibilidade de utilização de uma via normativa como o decreto para estabelecer tributos, aquelas modificações que o artigo 150 veda, ele é claro. Não tão claro, né? Nós vamos fazer um exercício aqui de doutrinário para chegar a essa conclusão. Mas nós conseguimos perceber que ele está falando de impostos não vinculados. Não vinculados. Não há possibilidade na Constituição de termos, de lançarmos mão de um decreto do Poder Executivo para aumentar, e aí vem um detalhe, nem para diminuir. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, não, mas espera aí, se for assim o decreto que baixou para alíquota zero, como é que fica? Ele também é ilegal dentro de uma interpretação sistemática? Eu entendo que sim. Se você não pode aumentar, você também não pode diminuir, porque senão você está utilizando o tributo, que pela sua natureza ele só pode ser parafiscal como extrafiscal, tanto para diminuir como para aumentar. Quando você lança a mão da extrafiscalidade, você pode aumentar ou diminuir, porque você está dentro do âmbito da política econômica. E aí, vamos ao artigo, para o 3º do artigo 27, já para concluir.
Ficou claro? Óbvio que não, né? O artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.875 de 2004, diz o seguinte: o Poder Executivo, e essa lei, ela trata do PIS da COFINS, o Poder Executivo poderá também reduzir e restabelecer até os percentuais dictados, incisos 1 e 2, do caput do artigo 8º desta lei, as alíquotas de contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, incidentes sobre receitas financeiras oferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade das referidas contribuições nas hipóteses que fixar. Não tem como. Não tem como. Porque o que o parágrafo 2º, a norma do parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865 faz é transformar a PIS e COFINS num tributo que tem uma natureza essencial para fiscal, num tributo de natureza extrafiscal. E isso nós vimos que não tem condição. Por quê? Porque a única mitigação possível, constitucionalmente possível, ela promulga do artigo 153, parágrafo 1º, que, numerus clausus, me dá 4 tributos, que todos eles são impostos, e aí não há nenhum problema, porque você não tem vinculação nenhuma, certo? Os impostos, como tributos não vinculados, eles têm única e exclusivamente a finalidade arrecadatória, puro e simples. Por isso que muitas as pessoas confundem, né, coloquialmente, tributo com imposto. Eu vou pagar tal imposto, porque realmente o imposto é o tributo por excelência. Os demais vinculados são também tributos, mas o por excelência são os impostos. E, por uma questão de política, né, e nesse caso aqui, a Constituição ela tem que ser analisada como uma carta política, o legislador constitucional, ele entendeu que, para fins de instrumento de política econômica, somente é possível a mitigação do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que trata do princípio da estrita legalidade em matéria tributária, somente pode ser mitigado com a possibilidade de aumento ou decréscimo de alíquota por meio da via normativa do decreto, que é a via normativa correta, usada pelo Poder Executivo, é possível somente nos casos dos impostos elencados na Constituição Federal. Concluindo, eu entendo, que eu não falei em jurisprudência, não falei em nada, isso aqui é uma Constituição doutrinária. Nós visitamos Kelsey, nós visitamos Geralda Taliba, nós falamos sobre Cláudio Pacheco, entre outros aqui, e só com a norma. Então, nessa Constituição doutrinária, ao buscar o fundamento de validade dos 2 decretos de 2015, que trataram dos aumentos das alíquotas do PIS e da COFINS, no artigo 27, parágrafo 3º, da Lei 10.865 de 2004, eu não consigo, porque a Lei 10.865 de 2004, que delega ao Poder Executivo essa possibilidade, na verdade, ela acaba por transmudar um tributo de natureza parafiscal, que necessita de lei para essa modificação, em um tributo de natureza extrafiscal, que tem a sua previsão constitucional de mitigação e possibilidade, faculdade do Poder Executivo de editar decretos, circunscrita aos tributos. Então, vejam, usando a teoria da norma fundamental de Kelsey, buscando os fundamentos de validade desses 2 decretos, eu não consigo validar. Doutrinariamente, eu não consigo validar. E tomando em consideração que não há a possibilidade de antinomia na Constituição, eu só posso chegar a uma conclusão.
uns decretos que tratam do aumento do PIS, das alíquotas do PIS e da COFINS, todos eles publicados em 2015, e que buscam o fundamento de validade no artigo 27, parágrafo 3º, que eu já falei, eles são ilegais. E, por conseguinte, o artigo 27, parágrafo 3º da Lei 10.865, que modifica os conceitos e modifica a natureza jurídica, não os conceitos, mas a natureza jurídica dos instrumentos de extrafiscalidade e parafiscalidade são inconstitucionais. Isso eu falo aqui numa visão doutrinária. Eu não vou trazer nenhuma jurisprudência, nenhum entendimento de tribunais. Eu quis focar na doutrina. Eu peço só mais 5 minutinhos. Você está me olhando com a cara de bravo, estou ficando com medo. Eu estou prestando atenção. Eu fiz isso de propósito. E aí é só uma questão. A matéria mesmo já acabou, vocês podem respirar e tal. O que acontece hoje é que nós ficamos tão preocupados com a jurisprudência, e o desembargador Marcos Augusto, o juiz federal Eduardo Rocha estão ali, que não deixam mentir. Nós ficamos tão preocupados com a jurisprudência, nós ficamos tão preocupados com o tribunal, como é que o Supremo está decidindo, como é que o STJ está decidindo, que nós esquecemos dos fundamentos. Se não esquecemos, muitas vezes nós damos pouca importância aos fundamentos. E se vocês pararem para pensar, eu parei para pensar sobre isso, em todas as áreas, as pessoas que mais se destacam são aquelas que fortalecem os fundamentos. O bom jogador de basquete, ele fica treinando o arremesso, aquele arremesso é um fundamento, né? Quem pratica tiro, treina incessantemente os fundamentos do tiro. Quer dizer, em todas as áreas, todas as pessoas que querem se destacar, elas focam o quê? Os fundamentos. E nós temos esses fundamentos. Eles estão aí. Nós não podemos esquecer de utilizá-los. Não tem como fazer ciência do direito, e aqui eu faço um outro destaque. Carnelucci, no livro dele, Metodologia do Direito, ele dá esse corte. Olha, uma coisa é ciência do direito, outra coisa é jurisprudência e aplicação do direito aplicado. Concordo, até porque quem sou eu para discordar de Carnelucci? Mas é a ciência do direito, são os fundamentos do direito que vão nos dar a matéria-prima necessária para que nós possamos interpretar melhor as normas e, com isso, integrar uma prestação jurisdicional melhor. Porque hoje ficou muito fácil, né? E eu faço minha culpa também. Você vai na internet, entra no site, pesquisa de jurisprudência, coloca lá e vem tudo. Nós estamos esquecendo de abrir livro. Você não pode esquecer de abrir livro. E eu vou terminar só contando um caso. Isso é só para a gente pensar como é que anda, né, esse nosso caminho com relação à doutrina. E outra coisa, gente, não vamos esquecer que doutrina no Brasil é fonte de direito, né? Então, eu estava andando, e aí eu vi uma pichação, escrito assim: pensar é grátis. É um título bonito, bonito, a caligrafia bonita. Aí eu, como todo mundo faz hoje, peguei o celular, fotografei, em 20 segundos estava no meu Instagram. Pensar é grátis, bacana, todo, aí, like, fiquei todo bom. Eu comecei a fazer filosofia. Não, pensar é grátis, realmente pensar é grátis. Aliás, pensar é grátis, como respirar também, o ar que nós respiramos é grátis. Eu comecei a fazer uma filosofia, aliás, eu fiz até uma filosofia de boteco, muito parecida com esses botecos que a gente vê em Brasília. Aqueles botecos que tem uma mesa, tem um gradado de cerveja, assim. Então, eu comecei a fazer essa filosofia de boteco, e
realmente é grátis, é como o ar que respiramos, né? O ar é grátis, tudo é grátis. Aí depois de meia hora, esse negócio de ficar falando e postando a coisa sem pensar muito, isso é uma burrice. Pensar nunca foi grátis. Pensar é uma das coisas mais caras do mundo. Sabe por quê? Porque pensar demanda tempo. E tempo você não consegue de novo. Tempo é o bem mais valioso que nós temos. Então não tem nada de grátis em pensar. Pensar custa caro e muito caro. Pensar o direito é quase um preço impagável. É impagável. Porque a gente lida com uma ciência chamada ciência humana. E não existe nada mais fácil do que o ser humano. Então fica mais difícil ainda. E aí quando eu vejo vocês aqui, o auditório cheio, repleto, um congresso na 21ª edição, eu tenho só a agradecer e a parabenizar os coordenadores do congresso, o professor Sacha, a professora Isabel, porque eles nos incitam diuturnamente a pensar, certo? E a gente sabe como é difícil e como custa pensar. Muito obrigado a você.